Mas então, meio que o que eu vou falar aqui é mais com relação à minha vivência pessoal, porque meio que durante muitos meses agora, desde que esse ano começou, desde o começo do ano, na verdade, eu tracei meus objetivos e as minhas metas, né, o que eu queria conquistar nesse ano e meio que eu tô indo no caminho, né, eu tô conseguindo seguir esses meus objetivos, né, fazendo certo para conseguir chegar lá. Porém, eu meio que nesse momento agora do ano, tô meio que numa fase assim, onde eu não tô nem avançando, mas nem regredindo, meio que eu fiquei estagnado. E eu tô fazendo, pode-se dizer assim, na questão de hábitos, eu tô fazendo os meus hábitos, né, que eu defini, nossa, como principalmente os hábitos de leitura, os hábitos de estudos, tanto de programação quanto de outras coisas, é, os meus treinos. Então, muitas coisas aconteceram de lá pra cá, nessas últimas semanas. E eu queria falar um pouco com vocês sobre um reset na rotina, nos seus hábitos, um recomeço, talvez recomeçar, como se você tivesse no dia um, né, de quando você decidiu mudar a sua vida e seus hábitos. Só que agora com o conhecimento que você adquiriu ao longo da primeira tentativa. E meio que é isso que eu tô pensando em fazer agora. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu queria estar falando com vocês. E, cara, primeiramente, cada pessoa tem o seu reset, né? Tem a sua forma de recomeçar, de fazer um recomeço, de marcar. Cada um tem o seu marco. Muita gente acha que é besteira, mas eu acho que faz um pouco de sentido. Você ter aqui aquele seu ritual de falar agora. Eu estou entrando em uma nova fase da minha vida, né, mano? Esse recomeço, ele vai depender de você, né? Cada um vai ter o seu recomeço. Mas pode ser uma decepção amorosa, que você, né, se decepcionou de forma amorosa e teve que e ficou meio que naquela bad, meio mal. Então você pode usar isso como motivação, energia, não sei, né? Cada um tem o seu, a sua parada, né? Mas pode usar isso como uma forma de mudar, né? De ficar ali mais na sua, refletir, pensar bastante e melhorar, usar isso como energia para focar em você mesmo. Você pode usar uma coisa mais simples, né? Tem gente que raspa o cabelo e usa isso como recomeço. Tem gente que recomeça depois que é aprovado num concurso, em alguma coisa. Mas o que eu fiz, né, no meu recomeço? Meio que eu tive uma certa decepção amorosa. Não foi assim nada de muito demais o relacionamento que eu tive, né? Não foi nada que se estendeu muito. Mas infelizmente não deu certo, né? E foi um dos acontecimentos que me abalaram, porque várias coisas aconteceram uma em cima da outra. E após tudo isso, eu meio que fiquei nessa fase meio estagnado dos meus estudos, de continuidade das minhas rotinas e tudo. E fiquei muito reflexivo, muito porque eu tava nessa meio que parada nos meus estudos, não avançava nem nada e não sabia o que fazer, não sabia se o problema tava na minha rotina, se o problema tava na minha cabeça, que eu não tava conseguindo me concentrar nas coisas. É loucura. Mas como foi que eu fiz esse meu restart, recomeço? Eu limpei tudo que eu estava pensando, todos os meus problemas, todas as coisas que eu já estava fazendo, que eu já estava dando continuidade e anotei os principais hábitos e os principais projetos e trabalhos que eu estou envolvido que eu tenho que focar. Anotei só o importante. Eu sei que pode ter, sei lá, por exemplo, no meu caso, inglês. Em inglês eu tô começando a estudar inglês, né? Tô começando. Só que ainda não se tornou algo assim. É importante pra mim? É. Mas dentro das minhas prioridades tem coisas que ainda estão sendo mais essenciais do que aprender inglês. Então eu não incluí o inglês nesse momento, mas eu vou incluir ele na próxima. Mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque se eu começar a colocar um monte de coisas que são importantes, mas ainda podem assim ser um pouco, né, adiadas por coisas mais importantes, ainda mais urgentes. Então foi isso que eu fiz. Eu anotei só realmente o mais importante. Por quê? Porque meio que quanto mais simples, quanto menos coisas você tiver que fazer, é mais fácil de você conseguir ter o controle dessas tarefas e conseguir fazer de forma mais tranquila, sem se perder e se bagunçar. Porque às vezes você pode colocar uma imensidão de coisas e não conseguir fazer nem metade disso e ficar frustrado com você mesmo. Então, foi isso que eu fiz. Então você tem que estar constantemente colocando na sua cabeça que eu estou fazendo isso por isso e por isso.
Porque sempre vai aparecer aquele momento de por que que eu tô fazendo isso, qual a necessidade, qual o motivo de todo esse sofrimento, no caso, sei lá, de você estar fazendo um treino para uma prova, e aí você tá fazendo um treino que você tá quase morto, aí você começa a se perguntar por que que eu tô fazendo isso, qual o motivo de eu estar fazendo isso. Como diria David Goggins no livro dele, no caso o primeiro livro, ele fala que essas são as perguntas básicas que às vezes até podem ter às vezes até podem ser perguntas válidas, mas são perguntas que qualquer pessoa vai se fazer quando está num momento de dificuldade, um momento difícil. Então você tem que ter sempre na ponta da língua uma resposta do porquê você está fazendo aquilo. Cara, falei bastante, né, sobre isso, mas no mais aqui falando sobre mim, no meu caso, eu tive meio que por muitas vezes esses momentos de ficar parado, né? Mesmo tendo os meus objetivos definidos, tendo as minhas tarefas definidas, eu tive aquele momento que eu fiquei meio na inércia, tá ligado? Seguindo o caminho, mas sem saber se era o caminho certo, sem saber se eu tava fazendo a coisa certa. E, cara, é uma dúvida que até hoje eu tô tentando encontrar uma resposta pra isso. Mas o que eu faço, cara, pra conseguir ultrapassar esse momento de inércia é literalmente parar, cara. Quando eu falo parar, não é parar de fazer as suas coisas, parar de seguir sua rotina, é parar por um momento e pensar. Tipo, aquele momento sem distrações, só você e sua mente, tá ligado? Vai para um lugar tranquilo e deixa os seus pensamentos fluírem, entendeu? Deixa a sua mente funcionar, porque a gente fica muito nessa rotina de estar fazendo as coisas. Eu tenho que fazer isso e aquilo, não posso ficar parado por nenhum momento. E aí você acaba se esquecendo de você mesmo, você acaba de se perguntar a você mesmo se você está fazendo o que você gosta, se você está fazendo o que você quer. Então, às vezes a gente tem que... Às vezes você não fazer nada é algo produtivo, ou muitas das vezes porque atualmente o nosso momento que a gente poderia estar pensando, refletindo, não fazendo nada, é o momento que a gente vai estar scrollando no celular, o momento que a gente vai estar mexendo infinitamente na tela. Então, cara, é muito importante isso, de você parar, de você pensar, de você conversar consigo mesmo. E aqui meio que essa ideia que eu tive do canal é meio que uma forma de eu conversar comigo mesmo, mas também ter alguém para interagir, alguém para compartilhar das ideias comigo, né? Que no caso são vocês que estão assistindo aí. E é isso, cara. Queria mais falar sobre esse momento, né? Hoje é uma segunda-feira, então é um dia perfeito para recomeçar e eu já vou dar início aqui às minhas atividades, né? Os estudos e tudo. Pensei bastante no domingo. E é isso, eu espero que eu tenha... se alguém tenha se identificado aí que está assistindo. Se você se identificou, comenta aí o que você acha, o que você está passando. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por assistir. Valeu.